Bem-vindos a mais um Dentalcast. Dentalcast 2024, cheio de novidades. E hoje eu tenho a companhia dele, Marcelo Teles, sócio e assessor da empresa Avel, que é vinculada à XP. Felipe, se tu puder abrir aqui a imagem. Isso, ótimo. Olha aí o logo da Avel. Muito obrigado pela presença, Marcelo, tá? Eu estou muito feliz que tu está aqui, tá? Tu é um profissional muito capacitado e, assim, eu queria que, com esse podcast, eu queria que desse uma visão ampla, generalista, digamos assim, dos investimentos, tá? Porque os dentistas, eles estão... quando eles arrumam um dinheiro, seja 10 mil, 20 mil, 30 mil ou 1 milhão, eles acabam indo procurando franquias ou pegando partes minoritárias em sociedades, que não é uma boa. Tá? E eu queria saber mais sobre os teus investimentos, assim, sabe? Sobre como a gente monta uma carteira, o que a gente pode investir, né? Qual é o grau de exposição, assim, uma coisa bem simples, bem simples. Bom, já queria agradecer também a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho que a gente vem fazendo. E, na verdade, hoje, quando a gente pensa em investimentos, a gente tem várias caixinhas que a gente pode diversificar. E acredito que a tendência, né, do público que tu comentou, que são os dentistas... São autônomos, né, no são final. autônomos. E eles buscam avançar os investimentos numa área que eles já conhecem, Claro. que no caso são clínicas odontológicas. Sim. E aí entram com participações. E nada de errado nisso, é uma diversificação também. Sim. E a gente pensa que, investindo dessa forma, ele pode escalar e ganhar, né, mais recursos, mais dinheiro dessa forma. Mas a gente tem que dar um passo atrás e entender o risco que a gente está entrando para depois assumir isso e para ver se vale a pena uma alocação de recursos assim. A gente vem conversando e a gente é um grande alocador de recursos hoje, seja na pessoa física, pessoa jurídica, e a gente precisa entender primeiro o risco para depois pensar em rentabilidade e fazer comparações em vários tipos de investimentos, seja imobiliário, seja financeiro, seja de empresas, para ver o que vale a pena a gente estar correndo um risco para ter X retorno. E a partir disso a gente conseguir fazer uma distribuição. Eu falo que a diversificação no longo do tempo é o que tende a dar maior retorno e com mais consistência, do que tu pegar todo o teu patrimônio e mobilizar em um tipo de ativo para uma exposição em um setor apenas. Então, eu imagino que vários profissionais autônomos, hoje eu atendo diversos clientes médicos e dentistas, inclusive, eles pensam assim, se eu trabalhar a meia hora hoje, eu consigo gerar X, mas como é que eu consigo escalar isso para eu ganhar mais recursos? Porque eu sou um ser limitado de tempo e de braço, vamos dizer assim. Sem dúvida. Então, e de mente. Também, né? com certeza. De mente. Então, a gente precisa entender, e aí, quais as outras formas, além do meu trabalho tradicional, que eu consigo diversificar meu patrimônio. E não necessariamente é aquilo que a gente conhece, mas a gente precisa entrar com gestão. Então, a gente tem que entender muito bem isso, e é isso que a gente traz para o nosso cliente. A gente, obviamente, cuida da parte financeira, mas também a gente acaba agregando nessa parte de empreendedorismo e acessar investimentos alternativos também. Tá, ótimo. E, assim, a primeira coisa que vem na cabeça é poupança, Perfeito. né? Poupança, então dava para transferir não sei se ainda dá, mas tem aquele no Nubank, tu consegue guardar, ele rende tantos por cento do CDI, né? Perfeito. E eu deixo o meu ali, né? Mas é que eu não tenho tanto, assim, né? E isso é bom? Isso é uma rentabilidade boa? O que acontece? Hoje, a poupança até a galera, para ter uma ideia de dados, assim, se eu não me engano, eu posso depois conferir, tem mais de 51 bi de reais em poupança. Mas tá, Marcelo, mas poupança não é bom, não é seguro, eu posso resgatar a qualquer momento. E realmente, tu pode resgatar a qualquer momento. Segurança, não sei se tanto. O que seria a liquidez? Liquidez diária, que todo mundo fala. Tá. Então, eu posso pedir lá, apertar um botão no mesmo dia, dependendo do horário bancário, mas tu consegue resgatar e cair na tua conta e tu pode utilizar. Só que tem alternativas melhores a isso.
Uhum. Por exemplo, tu trouxe do Nubank. O Nubank ele cresceu muito no mercado porque ele conseguia aplicar os recursos com liquidez, no RDB deles, que é praticamente um CDB, que tu consegue ter a rentabilidade eventualmente 2 vezes maior que a poupança. Uhum. Só que não é só o Nubank que tem esse tipo de ativo. Outros bancos, XP e outras corretoras têm acesso também. Tá. Qual que é o grande ponto? Se tu colocar todo o teu capital ali, tu vai pensar, pô, eu posso resgatar a qualquer momento. Só que a gente tem que entender que tem ciclos de mercado, seja de juros, de inflação, que dependendo do momento, vale a pena tu também diversificar, não somente em CDI, que é a taxa de juros, vamos lá, resumindo, é a taxa de juros brasileira. Tu Tá. consegue... O C, desculpa, eu Claro, sou não, perfeito. ignorante, Não, pode tá? perguntar. A Selic é o CDI, teoricamente? Assim, ela acompanha. Acompanha. Eu gosto de resumir um pouco, porque se eu for entrar no Não, técnico, não, daqui a não, não. pouco, Resume. Bem tu pega a tranquilo. Selic e diminui 0,10% ao ano, vai dar o CDI. Tá, Tá? Porque o perfeito. CDI é a taxa que o banco negocia e empresta dinheiro entre eles. Tá, perfeito, Hoje, um banco, perfeito. quando ele vai finalizar o caixa do banco diário, pode faltar caixa ou pode sobrar. E os Uhum. bancos emprestam dinheiro. Qual que é a Tá. taxa? CDI. CDI. Tá, Certificado de Depósito Interbancário. entendi. Porque empresta dinheiro para o Perfeito, outro. Só que perfeito. ele vai acompanhar muito a Selic. Então Tá, vai ser claro. praticamente igual. Igual. Tá? Então, resumindo aqui, né? Só que a gente, dentro de renda fixa, que hoje, né, a aplicação poupança, CDB, é uma renda fixa. Tu tem como diversificar dentro de renda fixa em outros indexadores. O que significa isso? Em vez de eu ter somente em juros, CDI, eu posso diversificar em pré-fixado, então taxa já que tu sabe quanto que tu vai ganhar, Uhum. IPCA+, que é tudo que a inflação render, mais uma taxa que tu acorda com o banco, com a corretora, tu vai ter de retorno. Sim. Então, tu me dizer assim, Marcelo, vale a pena eu deixar todo o meu recurso no Nubank? Primeiro, acredito que não, dá pra gente diversificar, e dá pra tu ter Nubank também, mas não com todo o teu patrimônio, independente do volume. E dois, tu vai estar concentrando num emissor apenas o teu risco. Porque imagina se o Nubank quebra e dependendo do volume que tu tem lá, tu tem problemas aqui. Porque daí tu não vai ter garantia. Tu tem garantia no Nubank até R$250 mil. Se passou disso, quebrou o banco, tu vai ter 250 mil. Se tem 1 Sim. milhão no Nubank, tu não tem 200 garantia, tu vai ter 250 mil de mil. garantia. Isso é uma coisa que do Fundo Garantidor de Crédito, se eu tiver 250 mil no Banco do Brasil e 250 mil no Nubank, investidos ou em algum ativo e quebra, tu tens direito a 250 mil dos dois? Por instituição. Por Então, instituição, por CPF, tá. até R$1 milhão. Então, o Tá, interessante, eu falo para o investidor, se tu quer entendi. deixar em CDB, em ativos bancários que são protegidos, o legal é Uhum. a diversificação. Sim, claro. E aí que entra a XP, faz o quê? Mais de 20 anos que ela existe, mas com 10 anos assiduamente proporcionando tu acessar uma plataforma em vários emissores. Então, tu vai na XP, tu tem acesso a vários bancos. E aí tu consegue diversificar um pouco em cada. Então, se algum quebrar, beleza, eu tenho até 250 mil reais nesse emissor. Sim, tá, te Mas vamos supor que entendi. quebre tudo. Tu tem 1 1 milhão, milhão no máximo, tá. desde que tu respeite 250 mil em cada um. Então, no caso, 4 emissores, pelo menos. Sim, claro, com Daria 1 certeza, milhão. com certeza. Tá, e relacionado, assim, a pré-fixado e pós-fixado, tá? Tu vai ter que tirar a temperatura do mercado, né? E o mercado age muito conforme a política também, Perfeito. né? Está associado à política, né? Nosso aí ministro da Fazenda, um O Haddad. conhecedor profundo da economia. Então, assim, isso tudo tu prevê, assim, melhor comprar um pré-fixado que vai cair. E melhor comprar um pós-fixado que talvez aumente, né? É mais ou menos assim que se pensa. Exatamente isso, ó. Já acho que a gente tem que entender que tem fatores políticos, notícia, que vai trazer volatilidade no curto prazo. E eu digo a volatilidade em renda fixa também. Então, se hoje eu estou na plataforma, eu vejo um título de 10% ao ano, não necessariamente amanhã ele também vai estar a 10. Então, a renda fixa ela também oscila, tanto para entrar quanto para sair. Se Então, tem uma ideia assim. Mas tem fatores políticos que interferem,
Mas a gente tende, né, hoje com o nosso comitê de alocação, a parte de renda fixa, entender tempos, não é nem tanto timing de mercado, mas a gente diversificar dentro de renda fixa, em pós-fixado, que é o CDI, em Sim. pré-fixado, que tu sabe quanto que tu vai ganhar desde que tu leva até o vencimento, Uhum. e também IPCA+. O que que é o IPCA+? É um híbrido. Tu vai ter a volatilidade da inflação no período, mais uma taxa acordada. Então a gente precisa entender como é que a gente distribui isso baseado no cenário, mas também do indivíduo. Eu não vou Sim. colocar o capital e sugerir, vou colocar o capital inteiro em ativos que tu vai ficar preso. Então, o Uhum. melhor ativo Sim. hoje para liquidez tá na classe de ativo pós-fixado. Porque daí tu Sim. tem hoje como sair antecipado, desde que se seja liquidez diária, Claro. tu consegue sair sem perder capital. Então, por Sim, isso que a gente tem que que é entender. aquela questão do D mais 1, B mais 60, tá? Então, Essa parte do D é importante passar para a galera é, também, porque o D é o dia de hoje, mais dias úteis. úteis. Tá? Então, se tu vai entrar em algum ativo que alguém recomenda, o gerente, assessor, você tem que cuidar muito, porque só conta a liquidez no momento que tu pede resgate. Sim. Então, às vezes, esse fundo é D mais 30. Na verdade, esse específico D mais 30, ele é dias corridos, então ele conta também final de semana, Uhum. só que tu tem que cuidar o teu fluxo do teu dia a dia, para ver e não depender daquele recurso desde que tu peça o resgate. Então, tu vai ter 30 dias para receber o valor. E nesses 30 dias ele sofre a Ah, alteração normal do mercado. vai continuar a Pois é, volatilidade. a minha tia, ela botou num desses fundos, né? Eu não sei se são fundos imobiliários, Fundo de investimento. fundo de Pode ter investimento. vários ali dentro, Pode mas ter vários. São compostos por vários, né? E aí o gerente dela ligou, só, olha, acho que vai derreter, então tem que tirar. Mas daí era D mais 60. E esse é um aí, grande erro, tá? Porque fundo de ações a gente tem que cuidar muito, porque a maioria de mercado é D mais 30 para sim, resgatar. Então, no momento que tu pede hoje, não é garantia que tu vai tirar aquele valor que tá marcando ali. sim. Então, eu sou um pouco cético com fundo de ações, por Uhum, essa questão de tu ter a agilidade de poder sair do momento que tu bem entender, tá. naquele preço que tá marcando. Então, Uhum, dá pra gente tentar, beleza, diversificar em fundo de ações com alguma casa de gestão que tu acredite, que é o pessoal capacitado para operar por ti, porque um uhum. fundo é isso, tu entrega o teu valor que tu tem para alguém, algum profissional fazer a gestão. Então, tu tem que confiar muito. E fundo de ações, na minha visão, pelo menos 3 anos de aplicação. Pelo menos. Porque o Hum, mercado ele é cíclico, renda variável, então para tu ter um retorno maior, e isso aconteceu muito na indústria, a galera vê volatilidade, não está preparada para isso e quer sair antes e sai perdendo valor. Mesma coisa com ações. Quando a gente constrói uma carteira nessa linha também. já fiz isso, já fiz isso. Eu não sou um investidor arrojado, assim, eu sou um investidor mais conservador. Então, daí o meu gerente, Uhum. enfim, não, vamos botar nesse fundo, mas tem muita volatilidade, e daí tu fica, um dia tu olha, no outro dia tu olha, já baixou R$ 10, subiu R$ 10, baixou R$ 30, tu tem que ser muito sangue frio. Eu falo que a gente tem que. Por isso que eu acho legal a diversificação Uhum. e a explicação do profissional para com o cliente. Claro, com certeza. Porque hoje é normal, né? A bolsa, quando sobe, ano passado, no final do ano, subiu muito. Então, Uhum. aquela galera que não estava em bolsa olhou, pô, subiu 20% e eu não estava posicionado. Sim, E aí a pessoa quer entrar nesse momento. Provavelmente o mercado já subiu e tu vai entrar num ponto não tão atrativo, porque os sim, preços já vão estar mais caros. claro. E aí a pessoa sempre está contra ciclo. Ela vê que a ação sobe, entra Sim, na ação. entra Ah, então essa nessa. ação é boa porque subiu 20. Não quer dizer que ela vai subir mais 20 daqui para frente. E aí que tem o sentimento do profissional que está contigo, entender. E eu tenho vários clientes que já chegaram até mim para a gente começar a fazer a carteira de investimento e falar, Marcelo, eu quero colocar 60% do meu portfólio em ações. E aí tu olha o histórico, tu vê, pô, subiu a ação, ele está iludido e acredita que vai ganhar muito dinheiro, e a gente tenta dar uma freada na pessoa para entender se ela realmente consegue suportar. Então eu falo que o investidor ele começa em ações botando o pezinho na água,
Não vai dar uma ponta Sim, dentro, sim, tu não sim. sabe a profundidade, tu não sabe se está gelado ou não a água. Então, Claro. o ideal é colocar o dedo, colocar o pé e ir aos poucos. Então, começar com menos percentual e ir aumentando ao longo do tempo para tu conseguir Certo. saber o risco, né? Tá. Não, então, assim, como é que seria, em linhas gerais, todo Uhum. cada um tem um cenário, tá? Mas, assim, como é que seria uma carteira de investimentos, assim? Como tu comporia uma carteira de investimentos? Obviamente é personalizado, mas, assim, no geral, assim. O que geralmente eu faço e a nossa equipe também analisa muito bem. Primeiro, é a gente entender a individualidade de cada um e famílias, então a gente também vai para uma seara mais ampla Uhum, para entender tanto a realidade da família e a exposição a risco. Para mim, eu uhum, começo dessa forma. Por quê? Vamos pensar que o Roger hoje tem uma clínica de odontologia, tem riscos porque a tua receita ela é volátil. uhum. Então eu olho o patrimônio e tanto a receita do indivíduo como um todo. Por exemplo, eu atendo bastante empresário, e eu sei que é volátil, ele tem riscos já na operação e ele colocou muito dinheiro na operação. Então quando eu olho a parte de investimentos, eu tento educar que não faz sentido ele entrar um percentual grande em renda variável, porque ele precisa equilibrar os pratos. Tá. Também, quantos imóveis essa pessoa tem? Se ela tem imóveis, qual que é a exposição dela? Para a partir daí, a gente conseguir traduzir numa carteira condizente com o patrimônio não só financeiro, mas também global. Tanto patrimônio, né, físico, enfim, a gente engloba empresas, participações, e a gente consegue tirar uma fotografia dessas e adequar a carteira para esse cenário. Então eu falei, eu falo com todos os meus clientes e pessoas que não são ainda, que não tem, eu não gosto daquela perfil conservador, perfil moderado, perfil agressivo, Sim, porque dentro de cada um vai ter muitas ramificações de acordo com o perfil do cliente e o momento de vida dele. Eu posso sendo. ser conservador hoje e eu tô com 29 anos. Tem pessoas que são super conservadoras e estão com 80 anos. Uhum, Será que vai ser a mesma carteira? Acho que não, tá? uhum. Então eu tento passar isso e a partir daí eu me reuni com a equipe de alocação, com o comitê e trazer algo que, de acordo com o mercado, o cenário econômico e de acordo com o perfil, o momento de vida desse indivíduo, a gente conseguir traduzir isso numa carteira mais vencedora. Então, a gente olha a primeira fotografia total do patrimônio, depois a gente vai individualizado no financeiro, entende as demandas no curto prazo. Marcelo, eu quero comprar um apartamento daqui a tanto tempo. Isso é super importante para eu conseguir organizar a carteira e trazer Entendi. liquidez caso ele precise. Sim. Marcelo, não tem reserva de emergência. A gente precisa formar uma reserva primeiro. Tu poderia falar um pouco sobre a reserva de emergência? Acho que até a reserva de emergência diz o nome, É, né? né, já Nós é precisamos, autoexplicativo, né. tem que ser super líquida. O que que é o Sim, líquido? É poder resgatar a qualquer momento sem penalidades. sim, Então, a classe que vem na minha cabeça é percentual do CDI. sim. Então, a gente vai alocar em pós-fixado, que é atrelado a juros do Brasil, Ah. independente para onde está os juros. Uhum. Tu precisa ter liquidez com segurança. Sim, sim, sim. Então, dentro disso, tem várias opções. Uhum, Então, a gente pode criar o valor inteiro, né? Eventualmente, 12 meses de receita que a pessoa tem do salário dela, a gente uhum. pode formar. Quem é autônomo, geralmente é esse cálculo que a gente faz. Quem é Desculpa, 12? 12 meses de receita. 12 meses de Pô, ganho receita? 10 mil por mês, 120 mil de reserva de emergência. Caso dê uma Ah, bronca contigo no teu trabalho, na tua sim, empresa, sim. fechou as portas, teve problema, tu vai ter pelo menos Já 12 tive isso, meses. já tive isso, E é já super tive natural isso. isso acontecer na vida do empreendedor, Uhum, tá? Tu pode ter momentos muito bons e momentos ruins. claro. Tu precisa ter um colchão, vamos dizer assim. Agora, se a pessoa é servidora pública, tem uma receita previsível, aí 6 meses já é o suficiente para tu formar uma reserva de emergência. Com os mesmos, 10.000, como é que é? É, a gente multiplica a receita mensal, Mensal 12 12 meses. meses. Tem um Tá. outro cálculo que dá para a gente implementar, é o custo da pessoa mensal. Ah, sim. Esse seria teoricamente menor do que a receita, né? Sem Hoje dúvida, não, alguém sem dúvida. superavitário. Claro. Então vamos pensar que tu ganha 5, 10 e tu gasta 5, tu tem custo de 5, dá pra gente fazer 12 vezes 5. 12 Tu vezes garante 5. teu custo no dia a dia. Mas eu De coloco subsistência. subsistência. Deu problema,
eu tenho pelo Não, menos mas é que assim, tu tá falando de empresários milionários e tudo mais, mas os dentistas estão meio não sei, viu, eu conheço bastante dentista que tá super bem, não, tá. não, mas não, vamos Eu peguei manter na realidade. eu peguei um valor aqui muito pra cálculo, Não, eu tá, tô brincando brincadeira, contigo, eu tô não, brincando perfeito. contigo. Mas acho que esse cálculo é super importante para quem quer começar a investir, já ter isso ciente de formar reserva. Acho que, Sim, porque tu nunca sabe o dia de amanhã. Já tive vários casos de alguém que ficou desempregado, ficou por 6, 12 meses sem ter receita, então é muito importante ter o colchão para subsistência. Após isso, a gente consegue já distribuir em ativos diversificados, e aí, claro, a gente tem um mundo gigante de ativos. A gente olha muito bem para a parte de planejamento sucessório também, como a gente facilita. Tem uma tendência de aumento de custos em cima do TCMD, imposto. desculpa, não sei o que é E TCMD. TCMD é imposto de transmissão, causa mortes e doação. Então, caso alguém venha a faltar, Sim, sim, tem sim, uma conta a ser paga claro. quando tu venha a faltar. Então, teus Sim, com herdeiros certeza, com tem que certeza, pagar com algum certeza. imposto. A gente sabe Claro, que a única certeza é que a gente vai um dia, né, passar bastão sim. e a gente vai pagar imposto. Tá, Essa é, entendi, eu não conhecia, não conhecia. isso é super importante porque as pessoas às vezes não se planejam nisso em vida, Sim, ou deixa quando tiver com uma idade muito avançada. E sem falta dúvida, de planejamento, custo alto, e a gente sabe o que acontece. o que acontece. Então, além da parte de reserva, a gente tem que cuidar várias caixinhas, tanto a parte tributária, para tu ter eficiência, a parte sucessória, e isso a gente acaba agregando com todo o nosso serviço. Então, às vezes a pessoa olha assessor, igual a gerente. Não vejo, eu acredito até a gente fala que é um gerente 2.0, a gente tenta ter uma fotografia maior do patrimônio do investidor, tá? Um cuidado, um zelo maior, tá? Então é o que a gente faz hoje mais assíduo, a gente vem educando muito os investidores para eles conseguirem começar a investir. E é importante isso porque os juros compostos, ele pode agir a favor da gente ou contra a gente. Vou dar um exemplo. Se eu invisto hoje, eu tenho o tempo a favor para ter juros sobre juros. Sim, juros Então, sobre então tu juros. consegue criar um efeito bola de neve muito legal. Ah, Mas se eu começo muito tarde, tu sabe que tu vai ter menos tempo, né, de vida para conseguir acumular um patrimônio e tu ganhar no juros sobre juros. Agora, a gente hoje, o brasileiro, ele é muito acostumado aos juros na parte negativa, que é no crédito. claro. Então, isso é interessante porque o brasileiro, ninguém ensina o brasileiro a investir e nem a tomar crédito. Não, Isso é eu vou, complicado, certo? vou te interromper, desculpa, Não, o claro. show é teu. Não, capaz, é nosso. Mas eu sempre que eu ia, não vou mais porque agora eu uso o celular para fazer transferência, e tal. Sempre que eu ia no banco, eu ficava sentado, porque tem 1 milhão de prioritários antes, né? E aí ficava sentado, e aí eu vi o gerente falar para uma senhora ou para um senhor: não, senhora, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é um limite do seu do seu cheque especial, Cheque imagino. especial. Esse a senhora não tem esse dinheiro, entendeu? E aí, entende? Olha a ausência de educação financeira do povo brasileiro. É impressionante, é impressionante. É muito impressionante porque começa um passo atrás, que é na parte de educação financeira, é que nem uma empresa. A gente ganha X e a gente gasta Y, não tem mágica. A Uhum, gente vai ser superavitário ou deficitário. claro. Então, essa parte de custos é legal, o investidor, ele também começar a olhar para dentro e imaginar como se fosse uma empresa. A gente não pode ter custos maiores do que a receita, porque Uhum. uma hora a conta chega. E aí começa o efeito bola de neve negativo, que é tomar crédito, depois tomar crédito, e chega uma hora que a pessoa ela vai falir. Porque a gente sabe, o banco e instituição financeira que dá crédito, ele ganha muito dinheiro nessa diferença. Ela pega o Roger, que tem dinheiro superavitário, e empresta dinheiro para quem é deficitário. E essa diferença quanto ela te paga versus o crédito, é a diferença, ela ganha esse spread que a gente chama de spread bancário. Uhum. E hoje, se a gente for olhar na balança e a falta de educação financeira, tem muito mais pessoas, eventualmente, devendo. E esse crédito ele também sofre correção, juros composto, então vai aumentando essa bola de neve na parte negativa. Então, acredito que para quem quer organizar as finanças é olhar para trás, olhar dentro de casa, entender essa relação de receita versus custo,
A partir daí, formar uma reserva de emergência, depois disso evoluir. 12 vezes da despesa ou Se tu quer jogar com margem de segurança, eu sou do engenheiro. prolabore, digamos assim. Exato, eu sou engenheiro, então a gente fala que é o índice do cagaço, né? Quando a gente vai fazer um projeto, a gente pensa índice do cagaço. Sim, Mesma coisa, pô, vamos fazer de acordo com a receita, então, em vez tá. do custo. Claro, claro. Então, vamos supor naquele caso de 10 mil, multiplicar por 12, dá 120 mil Sim, para a reserva de emergência. Pô, entendi. Marcelo, mas é muito dinheiro para isso. Uma hora, eventualmente, tu vai precisar e se E a reserva de emergência vai ficar em um lugar de liquidez. liquidez, primeiramente, não tem porquê a Liquidez. gente colocar em ações, fundo Uhum, imobiliário, tá. isso é um grande erro. Uhum, Ah, mas é que falaram que essa ação vai subir nos próximos 2 meses. Não tem garantia, então por isso que é importante ter segurança máxima. E eu gosto de passar para o investidor que não conhece nada de investimentos, a gente lembrar que qualquer investimento a gente tem uma tríade, que é segurança, liquidez e rentabilidade. Se for pensar em qualquer investimento, imobiliário, financeiro, tu não tem as 3 características juntas no investimento. sem Vamos dúvida. pensar na reserva de emergência. Segurança e liquidez. Vou abrir mão da rentabilidade. Ah, Ok. É um grande trade-off, né, que a galera fala. Eu vou abrir mão de alguma das características. uhum. Imóveis não é tão líquido. Tem segurança, porque é algo que tu vê. Bom, E, eventualmente, tu pode bem, ter uma né? rentabilidade boa, dependendo do localização, e tem várias Sim, outras sim, sim, questões. sim, sim. Então, isso é importante na montar um portfólio de patrimônio financeiro, imobiliário e físico, a gente entender essa dinâmica, que a gente não consegue ter todas as características juntas. Então, Sim, por isso que eu falo, reserva é segurança e liquidez. tá. E assim, me explica a exposição de ações, Uhum. de ações. Quais ações porque assim, tem ações, porque quando a gente fala em ações, todo mundo fica desesperado, né. Assim, mas tem ações que pagam dividendos, que são seguras, por exemplo, o Banco do Brasil seria um investimento seguro. Quais que são seguras, assim, tu sabe? Tu conseguiria me Hoje a gente vai pensar alguém que vai entrar em ações e nunca investiu antes, aham, a gente quer colocar aquele pezinho na água que eu comentei sim, anteriormente. Eu pensaria em elétricas, então a gente sabe que a energia sempre vai ser demandada. sim. Eu acredito que Eletrobras. Eletrobras, daí tem Engie, tem Alupar, só que cada uma tem uma especificidade. Aham. Atua na geração, outra distribuição, outra transmissão. Então a gente tem que entender isso e fazer uma diversificação interna também em energia. Uhum, Saneamento é algo que também a gente vai precisar, acredito pelo resto das nossas vidas, a gente vai precisar de saneamento, praticamente até público, a maioria, de empresas são públicas, mas também tem privatizações acontecendo, enfim. E eu pensaria em bancos, né, porque a gente sabe que o banco dificilmente vai deixar de existir. Quando deu a ascensão do Nubank, a galera começou a achar: "Pô, será que os bancos vão existir ainda?" E é muito robusto, a gente sabe que sempre vai ter uma instituição financeira, então a gente pode pensar em Banco do Brasil. Tem um risco ali mensurado, não tão mensurado, que é a parte política, então é um banco estatal, sim, federal, na sim, verdade, sim, então ali a sim. gente tem que cuidar isso também. Só que quando tu pensa em segurança, a gente tem duas frentes. É provável que o Banco do Brasil quebre? Muito difícil. Muito difícil. Então, se ele quebrar, provavelmente até o governo pode vir a quebrar, então Sim, não é algo claro. muito extremista. Então, segurança nesse sentido ele tem. Mas segurança que o meu dinheiro vai estar igual ou maior do valor que eu entrei, não temos, né. Não sabemos para onde vai ir a precificação, o quanto que vale essa empresa durante o tempo. Uhum, A tendência que a gente imagina no longo prazo é um avanço patrimonial, um uhum, crescimento do uhum, valor da ação da empresa, uhum. porque ela gera lucro, ela gera caixa, então ela distribui dividendo. Então, vê que a gente tem alguns, indicadores financeiros que nos corrobora que é um banco bem gerido, Uhum. então é mais difícil de quebrar, vamos dizer assim. Sim. Porque hoje a ação é isso, a minha segurança é a empresa quebrar. Então a gente tem vários micos que acontecem, por exemplo, Americanas, né, que teve recuperação judicial. Poxa Quem vida. investiu em Americanas já perdeu 90% do valor desde o pico, vamos dizer assim, desde a data de recuperação judicial e escândalo. Então a gente Sim. tem que entender que tem várias pegadinhas que não necessariamente aquela lá ali sempre vai ser muito segura. Claro, claro, claro. E aí é por isso que o nosso papel aqui é olhar dados financeiros da empresa, entender
projeções futuras. Que nem aquele filme, né? O Big Short. Big Short. Big Short, né? O cara olhando, não, eu quero todos os fundos. O cara olhou, eles vão quebrar aqui porque não tem mais dinheiro e tal. E acontece, né? Isso acontece, a gente fala que são fenômenos eventualmente cisne negro. Sim, Tem até um livro do Taleb, que é Cisne Negro, e ele fala desses fenômenos que a gente não tem controle algum. Pandemia, controle a gente sim, teve? Não sim, teve. sim, Quem estava em ações, eventualmente perdeu 40% em 2 meses. sim. Então, é isso que o investidor tem que entender se ele tem estômago na hora de entrar em alguma ação. E por isso que quem nunca investiu ou nem conhece muito bem, a gente sempre fala para começar com um pezinho na água, 1%, 3%, 5% do patrimônio, para depois ir evoluindo para ele sentir como funciona. Tá, muito interessante. E o que é, o que foi o escândalo dos COIs? Saiu na Sabe? mídia, faz uns 3 meses, por aí, É. até, evoluíram, e a gente, hã, hoje até explica dando um passo atrás, o COI hoje é uma cesta de produtos Uhum, e normalmente são cesta de produtos localizados fora do Brasil, uhum, que é montado com algumas características. Qual característica? Geralmente, né, claro, cabe o gerente ou o assessor que vem explicar, mas ele tem que trazer isso. É um investimento mais ilíquido, então a gente tem um prazo mais longo para ter de recursos financeiros lá na frente, o retorno, uhum. só que tu não tem muita liquidez no meio do caminho para poder ter o dinheiro de volta. Entendi. Geralmente ele está atrelado a um índice de renda variável, então ele vai oscilar ao longo do tempo. Vamos supor que ele subiu muito, tu não consegue sair tão facilmente Sim, naquele claro. ponto. Naquele ponto. Se tu for sair, daqui a pouco tu vai ter que entregar um valor, porque tu está desmontando a operação antes do Claro, vencimento. com certeza. E aí tu tem um pênalti que eu falo. Só que tem COIs que lá no passado foram desenvolvidos com muito spread nessa montagem. Uhum, Spread nada mais é praticamente que um custo que o investidor paga. Então, o COI ficou muito mal falado e ainda é, porque ele teve a instituição financeira ela começou a querer ganhar muito dinheiro na montagem desses COIs. uhum, Então teve, e a conta chegou, vamos dizer assim, diversos investidores que ou saíram com um valor igual, ou dependendo da estrutura, pegou um crédito com COI. Então hum, vamos pegar um exemplo lá em 2021. A taxa de juros brasileira estava em 2%. Então, teve instituições que ofereceram: "Olha, tu investe no COI e tu pega um crédito no mesmo valor que tu uhum, investiu". Então hum, imagina, pô, vou investir um valor que tem uma projeção de entregar X ao ano, e eu vou poder tomar um crédito aqui a 2% ao ano, que era o momento de juros naquele sim, sim, 2020 e sim. 21. E tu pensa: "Pô, eu posso ganhar 10 e eu tô tomando a 2, vou ganhar 8 essa diferença, então faz sentido eu pegar um crédito". O que que aconteceu com os juros? Subiu para 14 praticamente. Sim. Então essa conta não fechou. Então agora na finalização desses investimentos, o investidor teve que devolver valor, porque o crédito foi mais alto do que o rendimento. Hum, E qual que é o ponto que eu sempre questiono aqui? O profissional explicar isso. Porque no momento, todo mundo euforia, tu fala: "Pô, essa conta é muito boa, eu vou pagar 2, vou ganhar 8". Mas uhum, esse 2 ele é variável de acordo com os juros. sim, Então falta explicação, falta didática, e eu não sei exatamente como foi os casos do passado, porque não era do meu escritório, enfim. sim, com certeza. Mas a gente tem que sempre cuidar e entender todos os riscos. "Pô, eu vou ganhar 15% ao ano". Espera aí, qual que é o risco que eu tenho? Uhum. Então a ganância ela atrapalha muitas vezes e a gente tem que estar muito ciente. Como eu trabalho de uma forma muito transparente e sempre fui, eu passo tudo para o meu cliente, qual o risco, qual projeção e a pessoa está ciente da alocação. Interessante tu falar em ganância, né, porque, a ganância é um viés, né, é um viés pesado, né, então e tem esse viés, assim, no teu meio, assim, é ganância, eu quero, tanto, eu quero não sei o quê, e tu tem que controlar, né, tem que controlar o cliente, alguma coisa assim, né. Bastante, tá? Roger, até é engraçado porque tem alguns clientes que falam: "Tá, Marcelo, vamos conversar rápido aqui. Tá, quanto que tu me dá se eu aplicar 1.000.000?". E não é bem dessa forma, porque lembra que eu comentei que tem todos os passos anteriores para a gente entender qual alocação a gente vai fazer. Uhum.
Quanto que eu consigo, Marcelo, se eu aplicar 1.000.000? E não é bem fácil dar esse número, porque depende do indivíduo e vários fatores. Então, tem muito ser humano, e a gente percebe isso, investidor, que é ganancioso. Uhum. O nosso papel, e tendo ética, é conseguir botar a bola no chão, dominar ela e mostrar para ele que não é somente retorno que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar o risco que a gente está correndo. E Sim. o brasileiro já caiu em diversos golpes. O faraó do Bitcoin, Bom, teve vários tu casos, sabe assim. que eu caí num golpe de Bitcoin. Por Botei 30.000 lá não sei se tu ficou sabendo. Não, É, esse case não. Eu sei esse do case eu pessoal não de sei. Novo Hamburgo, mas esse não. Ah, não, teve o pessoal de Novo. Enfim, de repente, né, Felipe, a gente bota um pi. Quando tá pi, tá? Fecha. Não tem E problema. não é porque eu caí num golpe dessas criptomoedas e fiquei muito assim assustado, sabe? Eu fiquei assustado, porque tava todo mundo Bitcoin, Bitcoin, Uhum. Bitcoin. Aí o cara, enfim, caí, perdi 30.000, mas tô aí, entendeu? Isso não te é por isso que tu foi cuidado. Eu vi casos de pessoas que venderam a casa. Claro, Então, assim, tu tem um impacto muito forte. E aí eu sempre falo para o investidor se questionar. Vamos lá, bem padeiro, assim, tudo acima de 1,2 ao mês já te questiona o que que é. hum, Então as pessoas acreditam assim, acho que o mais racional é, me prometeram 5% ao mês, tá. para eu botar X e eu vou conseguir resgatar em 2 anos. Uhum. Tu te questiona, por que que o maior empresário do Brasil tá ralando, trabalhando na empresa para ganhar recursos e ele não investe nisso que é tão maravilhoso? Então, sem trabalhar. Então, assim, esse é o ponto. Eu vou botar 1.000.000, vou tirar 50.000 por mês. Então, me aposentei. Acho que essa é a Sim. ideia das pessoas. Ah, Só que tu tem que sim. entender assim, se é tudo esse o retorno, começa a projetar para frente quanto que tu vai ter daqui 5 anos. Tu vai ter um patrimônio gigantérrimo pelos juros compostos, Uhum. e tu começa a fazer o cálculo. Como é que eu consigo chegar a isso? Qual que é o meu risco? Acho que esse é o grande ponto, né. Uhum. Então, eu indicaria para todos os investidores aí cuidar, é projetar esses valores prometidos lá para frente. A gente imaginar o quanto eu teria se eu conseguisse rentabilizar 5% ao mês lá na frente. Tu vai ver que é um patrimônio muito fora do padrão. E aí a gente tem que se questionar qual que é o risco. Provavelmente é golpe. É algo que tu vai até ter o retorno no início, mas eles usam o teu próprio dinheiro para te retornar, e Uhum. depois não te pagam mais. Então tu perde 80% do valor, em aplicações assim. Te Então a gente tem entendi, é. que se questionar antes. E por isso que a ganância é muito prejudicial até para o meu mercado. As pessoas Sim. que eu atendo, ela, não, Marcelo, mas me oferecendo 3% ao mês. Ah, Tu sim, tá me dizendo sim, um por sim, sim. cento, 0,9 que a gente pode ter de média? Uhum. Não, vou para lá. E além disso, golpe, a pessoa vem muito mais confiada para falar comigo. Então Claro. isso prejudica todo o mercado. E criptomoeda, no geral, ela é algo que está sendo validado e não é o golpe, tudo que tu vai fazer é golpe. Sim, 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 Só que sim. tem Eu pirâmide, entendo. que tu usa o criptomoeda como chamariz, Aham. e aí mancha o nome da criptomoeda. Sim. Eu hoje, inclusive, falo para meus investidores, pô, coloca 1% do patrimônio em cripto, Uhum. porque é uma tendência, a tecnologia está avançando, está se comprovando cada vez mais, principalmente o Bitcoin, como uma reserva, pode substituir o ouro. Então tem essas Sim, tendências no sim, longo sim. prazo, que isso pode vir sim a dar um retorno muito expressivo, e deu ano passado. Até agora deu 180%, 200% de quem Nossa. estava investido lá atrás. Sim, claro. Mas é uma diversificação, que nem eu falei, é volátil, vai subir, vai cair, é natural, mas coloca um pouco de patrimônio que faz sentido pela diversificação. Tá. E assim, para um dentista, tá? Que Uhum. tem 100.000 reais. Não, vamos dizer 500 mil Tá, reais. perfeito. 500 mil reais. Ele já é casado, já é estabilizado, tem um filho, Uhum. digamos assim. Quais investimentos tu indicaria para esse cidadão? Ele já tem um apartamento, ele já está estabelecido, tem seu consultório, só que ele trabalha no mocho, né? E ele
não quer aumentar a clínica dele para aumentar o custo, de repente bota um mais um, e aí mais uma secretária, e aí recebe um processo trabalhista, então o cara quer investir contigo, tá? O que que tu mais ou menos colocaria? Porque assim, o que que eu sei, tá? Tipo, o CDB tem imposto de renda. Exato. Os LCIs e não sei se LCAs. e LCAs não tem. Por que que eu botaria num CDB e não num LCI, por exemplo? Eu vou responder em 2 etapas. Essa em específico, Uhum, eu olho a taxa líquida de retorno para o uhum, investidor. Marcelo, uma LCA que me paga 88 do CDI vai ser pior do que um CDB de 100%? uhum, Eu só olhando esse de primeira, eu já sei que não. A LCA é melhor do uhum. que o CDB. Tá, Porque o CDB tu vai ter imposto até 15% sobre o lucro se tu ficar mais de 3 anos. sim. Então qual que é a pergunta que eu faço aqui? Qual é a taxa para a gente comparar para ver qual que é mais rentável no longo prazo para o investidor? Geralmente o livre de imposto pode ser geralmente é maior, mas aqui Geralmente eu vai. estou fazendo uma Não, 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 generalização. tá, não, sim, Então sem reserva de dúvida. emergência que eu comentei antes é um bom ativo para a gente pensar. Porque Tá, daqui a pouco tu entendi. precisa do recurso no curto Uhum, prazo, tu não vai pagar 22,5. Então tua uhum, taxa líquida na hora do resgate é maior. tá. É uma das alternativas que eu vejo para liquidez diária. Agora, o case que tu me comentou, tanto familiar, isso é super importante. Eu sempre pergunto nas reuniões como é que é a estrutura familiar. Por Uhum. quê? A esposa é dependente financeiramente, Hum, ela cuida da casa, provê ali para o filho. O filho é maior ou menor de idade? Está fazendo faculdade? Pretende fazer faculdade daqui a um tempo? Porque isso tudo são perguntas que no portfólio do dentista, desse indivíduo, eu vou conseguir planejar ele ter reservas para bancada, eventualmente uma faculdade no futuro do filho, e além disso também construir uma reserva no portfólio dele. tá. O que eu tenho de investimento? Tudo, se a gente for pensar. A gente pode operar desde o mais arriscado possível ao mais conservador possível. Na minha visão, como ele é autônomo e eventualmente a receita dele vai oscilar, Uhum, eu jogaria muito mais a carteira para renda fixa, e aí a gente tem tá. uma infinidade de ativos que dá para a gente acessar, Uhum. desde que ele não precise um complemento de renda todo mês. Te Então, entendi. tem renda fixa que tu tem até renda fixa que paga juros a cada mês, então tu pode utilizar para o teu dia a dia. Uhum. Tem renda fixa que vai acumulando juros sobre juros até o final. Então, eu entender essa conta é muito importante para traduzir no portfólio. Então, eu olhando, né, se a pessoa não tem experiência, não entende muito bem, eu jogaria principalmente em renda fixa, porque ele tem riscos na profissão dele de renda variável. Tu falaste uma coisa muito Uhum. interessante do filho, tá? Eu ouvi uma vez que, de um investidor, acho, que ele ia fazer Uhum. um PGBL para o filho dele desde que, sei lá, nasceu, sei lá, ia fazer poderia explicar Com isso? certeza. Eu provoco todos meus clientes hoje, que têm filhos, que estão Só para nesse. explicar o que é PGBL também, Não, né? perfeito. PGBL é uma forma que tu tem de acesso à previdência. Uhum, Tu tem PGBL e VGBL. uhum. Eu não vou falar cada um Não, deles ali, não, mas não. trazendo o VGBL, tu paga o imposto sobre o teu lucro. O Uhum, PGBL paga sobre tudo. uhum, Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um? O PGBL tu pode abater se tu recebe o teu salário retido em fonte, né, o imposto, uhum. tu consegue abater até 12,5% no ano, em cima da base de cálculo. Isso tem uma Hum, eficiência tributária interessante. tá. Nesse caso do filho, não faz sentido algum PGBL, Não faz a sentido. não ser que ele é dependente, no caso, então, Sim, e ele pode utilizar esse mecanismo do PGBL para abater no no imposto imposto dele, de porque ele vai dele, declarar que ele é claro. dependente e pode fazer. Eu acredito que ele poderia mixar, ele fazer um PGBL e um VGBL. Uhum, E aí tu consegue ter o benefício tributário do PGBL e se sobrar valores para aporte no ano, tu bota no VGBL. uhum. E aí tem a alíquota tributária, tu pode escolher também se é regressivo ou progressivo. Tinha uma lei tramitando até não sei se foi o Lula, enfim, que trouxe que dá para tu escolher na hora de sair qual deles tu quer tributar. Uhum, Hoje, até então, tu precisa selecionar no contratação qual que é o teu regime tributário e só depois tu vai saber entendi.
quanto vai pagar de imposto. Mas, resumindo, eu pensaria dependendo do indivíduo, se ele recebe imposto retido em folha, né, a receita dele, teria um benefício tributário no PGBL. Que nós estaríamos falando de funcionário público. Exato. Tá. E aí tu consegue aportar o valor que tu vai colocando pro teu filho, tu usa ele para abatimento do imposto Te entendi. IRPF no ano seguinte, no Sim, caso. sim, do ano E aí tu tem o seguinte. benefício ali. Sou empresário, tenho filho, já começa a não fazer sentido, porque provavelmente o empresário recebe via dividendo. E aí não é imposto retido em fonte, vale a pena VGBL pro filho. Nesse caso, é super interessante eu passar alguns dados pra galera. Teu filho nasceu hoje. Tu começar a aportar, vamos lá, claro que R$1.000 pode ser um valor super relevante, mas R$1.000 por mês. E tu calcular uma taxa média, eu lembro que eu fiz o cálculo de 10% ao ano. Tu ficar por 18 anos fazendo essa contribuição, teu filho vai ter 800 mil praticamente lá na frente, tu mantendo essa rentabilidade. Então, 18 anos ele vai ter 800 mil, que tu vai ter controle sobre isso também, e quando tu quer passar para ele, e ele pode utilizar isso para pagar a faculdade, isso fica muito mais suave, não incrementa o custo mensal do Com dentista. 800 mil, será que dá para, hein, Felipe, dá para ser médico? Dá para pagar uma faculdade de medicina com 800 mil? Acho que dá, né? Se tu for considerar uma rentabilidade de 0,8%, 1%, pode Tá, ser mas que no ele mês a pode mês. fazer URGS. Melhor ainda. Melhor Não ainda. pagar. Daí, isso, daí E os 800 mil depois ele usa para viajar pela Europa. também, pode ter experiências. Pô, mas se for para estudar na Europa, crescer como indivíduo, é um não, investimento. com certeza, Mas eu sempre falo, viajar é um investimento também, tá? Então, não, com certeza. claro que é uma outra frente, mas é um investimento para experiência. A gente não pode ser tão restrito assim também. Não, sem Eu falo para dúvida, todo meu sem cliente. dúvida, Tem sem clientes meus que falam, pô, Marcelo, eu resgatei, eu fui para a Europa. Eu falei, cara, tranquilo, tudo certo. Tu teve outros motivos e faz todo sentido. A gente vai ter capacidade financeira para bancar a tua viagem, a gente vai buscar continuar crescendo o patrimônio. Eu tranquilizo. Mas essa parte do filho é super importante e eu provoco meus clientes a pensar nisso. Porque tu tem um ganho de juros composto muito grande para 18 anos. Sim. E aí eu tenho certeza que teu filho vai te agradecer, tu vai se agradecer de ter feito, e aí vai ficar muito melhor esse planejamento para pagamento de faculdade, comprar apartamento para o filho depois. Então ele vai ter esse dinheiro para ele. E a contribuição pro INSS? Tu domina essa parte ou é uma parte mais... Eu sei que é ruim, tá? O INSS, porque rentabiliza muito pouco, se eu não me engano, é 4 a 6% ao ano. Se eu pudesse escolher, né, se eu recebesse, enfim, INSS, eu usaria esse dinheiro para eu fazer o que eu bem entender na minha alocação. Entendi. Porque, assim, eu já vi vários estudos que é destoante, assim, o que tu consegue de... Por exemplo, esse exemplo do filho. Imagina se eu botar R$1.000 todo mês no INSS. No INSS. Versus o que eu conseguiria em fundo de previdência bem gerido, acompanhando a carteira. Já chamaram o INSS de pirâmide financeira. Pelo que eu entendo do INSS, ele subsidia, quem trabalha hoje subsidia o aposentado no futuro. Sim. Como as pessoas estão vivendo mais, sim. Então daqui a pouco vai ter menos força de receita. Sim, com certeza. E essa conta não vai fechar Não no vai momento. fechar no momento, claro. Então, isso é o grande problema que a gente tem previdenciário no Brasil. E eu acredito que muitas pessoas, elas pensam que o INSS vai sustentar a vida delas depois que elas se aposentarem. Claro. E é um grande erro, né? Porque hoje, se tu pensar em custo, não sei a correção do INSS se é de acordo com a inflação, mas lá na frente, imagina tu receber R$5.000 e tu tem um custo de vida de 10. Sim. Tu vai ter que pagar remédio, tu vai ter vários outros custos, plano de saúde. Então, isso não fecha a conta para mim. Então, por isso que é importante, tu é obrigado a pagar INSS, se trabalha, né, como CLT, claro. mas faz a tua poupança, faz a tua reserva. Eu digo poupança em questão de poupar, em questão não de... em poupança, que é o sim, investimento. sim. Então, Sim. E a poupança é pelo IR, né? Ou não, é sobre o... Não, a poupança, o rendimento da poupança é IR É TR, provavelmente. TR. Desculpa. E a gente sabe que TR às vezes é zero. Então, às vezes é TR mais 4. Por isso que eu falei 4% ao ano. Sim. Que vai render o FGTS. Né? Sim. Então, é um grande problema. O legal é que a XP e outros órgãos também financeiros, ele tem janelas que tu pode usar esse FGTS para melhorar o fundo que tu tem aplicado. Uhum. Porque o governo ele ganha dinheiro com esse fundo aplicado. Uhum. Né?
Ele tem formas de emprestar dinheiro, então ele paga Hum, 4 e empresta 8. Então ele uhum. ganha essa diferença eventualmente com o E fundo, né. a questão do tesouro, tesouro Selic, não sei, é uma boa, não é uma boa? Porque na época que eu estava investindo nisso, era tesouro mais 6%, tesouro IPCA mais IPCA mais seis por 6%. cento, mais o tesouro Selic. O que Eu acredito que é na é com é a compra de dívida pública, né, exatamente. Vamos pensar tá? assim, ó, hoje o que que a gente tem de opção? Quando a gente vai investir num CDB, que é o mais Uhum, tradicional hoje uhum, de investimento, a gente está emprestando dinheiro para o banco. tá. Se eu vou investir no tesouro, eu estou emprestando dinheiro para o governo. Uhum, Qual que é o grande ponto? A galera fala que o tesouro é risk free, né, então livre de risco. uhum, claro. Então o que eu recebo no tesouro é a taxa padrão. Só que qual que é o ponto? O risco de crédito, de o governo quebrar, é muito baixo. Então, se o governo quebrou, quer dizer que todo o resto já quebrou Todo o antes. sistema colapsou. Então, a ideia hoje, numa composição de carteira, é tu também ter investimentos em tesouro, porque é um risco super baixo. A rentabilidade, eventualmente, vai ser menor, porque é um título livre de risco. Por isso que eu sempre falo, quando tu vai investir em algo, tem que entender o risco e depois ver o retorno. Uhum, Se eu hoje emprestar dinheiro para o banco, provavelmente ele vai me pagar mais que o tesouro, porque o banco ele, né, teoricamente ele quebraria antes que o governo, sem dúvida. né, num caso extremo, que eu acho super Não, difícil não, o banco não, quebrar, tá. não. Sim. Mas, o tesouro é legal que é o Aliás, bônus. os bancos sempre estão muito bem no Brasil. Sempre tem uma margem boa, né, de Aliás, os lucro. bancos estão sempre muito bem. Eu Por nunca vi por isso que é legal investir em banco. isso. É. Porque tu sabe, eventualmente, que ele projeta fluxo de caixa positivo e distribui dividendo, então é legal na parte de Sim, ações. sim. Então, tesouro é um ativo que eu componho na carteira dos meus clientes por diversificação, por diluição de risco. O legal do tesouro é que tu também tem várias frentes, tem o Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, que tu comentou, Uhum, e tem momentos legais de entrar em cada uma das opções. Por isso que tem uhum. que ter um profissional junto para conseguir te orientar e ver esses momentos atrativos. Resumindo, quando tu tiver mais risco, maior a taxa que o tesouro vai te pagar. Sim. Quando tiver menos risco, o governo empresta a uma taxa menor. Então, Uhum. basicamente esse cálculo até para tudo, assim, se a gente for imaginar em renda fixa, é isso. O mercado estressou, guerra, inflação começou a pegar, a gente vai ter taxas maiores para tu investir em renda fixa. Sim. Então Então, mesmo em tempos de paz, em tempos de guerra, tu pode lucrar, tu exatamente. pode ter, uma rentabilidade boa, digamos assim. Isso que eu falo, às vezes o pessoal acredita que, quando tá vacas magras, eu não vou Isso. ganhar dinheiro. Mas Sim, dá para tu sim, fazer sim. várias operações e proteções, tanto Uhum. em bolsa, enfim, se quem tiver posição em bolsa, para tu conseguir equilibrar os pratos e ter um retorno no longo prazo mais, vamos lá, consistente, né. Consistente. Então, nós vamos nos encaminhando para o final da entrevista. Eu agradeço muito, Marcelo, por tu teres vindo aqui. Tu é um cara sensacional, né? E um excelente investidor. Agora é a hora que tu diz teus contatos, tu faz tua propaganda, né? Não, Aquela perfeito. coisa. Obrigado, Roger, pela oportunidade também. Super bacana o bate-papo, é um bate-papo leve. Fico totalmente à disposição. Vou passar um pouco dos contatos que a gente tem. Instagram é @avel.me, é o escritório que eu sou sócio. Tem uma equipe maravilhosa, de atuação lá para atender o investidor com soluções financeiras para empresas, para pessoa física também. O meu contato pessoal é 51 9 8454 3756. Eu tenho Instagram pessoal, mas eu não posto muitos conteúdos, de investimento. Porém, eu estou sempre disponível se alguém, quiser me chamar, perguntar algumas dúvidas, a gente conversar, de fazer uma videochamada, ou até mesmo presencial, fico totalmente à disposição, seja empresário, seja, enfim, tanto que tem a clínica ou o pessoal dentistas, eu fico totalmente à disposição para a gente conversar. Com certeza a gente vai conseguir agregar aí para a galera, tá? Tá, e se eu quiser tomar um café na Ave não, não, tá, é o símbolo do Dentalcast.
Se eu quiser tomar café na Avel, onde é que é o endereço? A gente tem 2 prédios, praticamente, tem mais de 10 salas lá, então tem uma galera, que nem eu comentei, a gente tem 600 pessoas no time. Aqui em Porto Alegre, a gente tem em Florianópolis também, em Curitiba, e a gente vai abrir em Balneário esse ano. A gente fica na Rua Mostardeiro, 366, e aí a sala que eu fico, pelo menos, é a 801. Então, é o prédio Corporate Station ali na Mostardeiro. Tem estacionamento, então, sintam-se à vontade, podem me chamar, a gente marca uma reunião, se for o caso, presencial. Se for mais prático para vocês, pode fazer por vídeo, para eu entender a demanda e conseguir direcionar, para atender vocês. Muito legal. Gostei muito do papo. Muito Obrigado, obrigado, Roger. Marcelo. Uma boa sorte aí na Avel Investimentos. Pode abrir e a gente dá o nosso famoso tchauzinho, né?